Irmãos queridos, vamos abrir a palavra de Deus. Me ajude, Pastor Vitor, acenda aqui por favor agora a segunda tecla. Nós vamos ao Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 21. Mateus capítulo 21, meus irmãos. Eu quero ler nessa manhã com vocês os versículos de 14 a 17. Mateus capítulo 21, versículo 14 a 17. Nós vamos falar sobre o mesmo Senhor e Deus amado e rejeitado pelos homens. O mesmo Senhor e Deus amado e rejeitado pelos homens. Diz assim, portanto, o texto que nós escolhemos para ouvir a palavra do Senhor nessa manhã: vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: sim, nunca lestes da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Amém. Os versículos 12 e 13, os versos que antecedem a este, e que nós outrora estivemos atentamente ouvindo a palavra de Deus a partir do texto anterior, os versículos 12 e 13 nos falam como Jesus ele realizou a limpeza do templo em Jerusalém. Do templo que ele lembrou que aqueles que estavam ali naquele dia, que era a casa de oração de seu pai. Mas que os sacerdotes e escribas haviam transformado em um antro, em um covil de salteadores, de ladrões. Eles haviam corrompido o templo, haviam se tornado irreverentes quanto ao modo como eles deveriam tratar a casa de Deus naquele lugar. O Senhor então promoveu uma purificação do templo. Ele está na sua reta final do seu ministério terreno. Não vai demorar muito, ele será preso e ele será crucificado. E não vai demorar muito, ele já não estará mais na terra. Ele colocou para fora naquele dia os que vendiam os animais e os que trocavam moedas. Ele expulsou aquela gente que, de modo irreverente, haviam transformado o lugar de adoração num mercado, corrompido o lugar de culto, transformando num lugar de comércio. Então, naquele dia, o Senhor entrou naquele templo cheio de zelo pela glória de seu Pai. Ele colocou para fora aquelas pessoas que nunca deveriam ter entrado ali. Ele fez que entrassem em contrapartida aqueles que precisavam estar naquele lugar: os coxos, os doentes, os cegos. Ele tira uns, coloca outros. Ele põe para fora os que pervertiam o templo arrogantemente, e ele acolhe os que de forma humilde se aproximam de Deus. Naquele dia, meus irmãos, o Senhor ele foi forte e impetuoso
Ele foi grave com aqueles que profanavam a casa de Deus. Mas ao contrário, para com os cegos e coxos, o Senhor foi suave, amoroso. Ele foi gentil, ele foi misericordioso, ele foi acolhedor. Tendo ele então purificado aquela casa, era a hora de purificar os doentes, de limpá-los de suas enfermidades. E é isso que nós lemos nesses versículos nessa manhã. E Jesus não agiu então como uma pessoa desequilibrada naquele dia, virando mesas, expulsando pessoas e colocando animais para fora. Ele não era um louco, um lunático, alguém desequilibrado psicologicamente. Então nós vemos uma alternância de abordagem da parte dele. Ele age de uma maneira e de outra maneira. Ele muda o modo como ele trata as pessoas ali. Há uma alternância de modo de abordagem. E isso não sinaliza nenhum desequilíbrio psiquiátrico. William Hendriksen, comentarista do Novo Testamento, ele lembra que Jesus ele não mudou em nada. Ele não mudou em nada. Ele continua sendo o bom pastor. Ele sabe bem como usar a vara contra aqueles que se portam de forma irreverente. Ele sabe bem como trazer ao colo aqueles que humildemente se achegam a Deus e que são pobres de espírito, fracos. Ele tem uma capacidade extraordinária, e ele revela isso, uma capacidade extraordinária face à situação que ele encontra naquele lugar. Ele não manda aqueles necessitados, aqueles doentes, enfermos embora. Em um momento ele está cheio de zelo pelas coisas de seu pai. Em um momento ele está cheio de ira contra aqueles homens. Ele está cheio de uma revolta santa. E ele está jogando para o ar moedas e virando mesas e expulsando pessoas dali. Ele está como quem fechando as portas da casa de Deus para aquele tipo de gente. E é incrível a capacidade dele, isso é de fato algo que salta aos olhos. Em questão de um momento e outro, ele, ao invés de expulsar, acolhe. Ao invés de colocar para fora, traz para dentro. Ele recebe aqueles que precisavam de socorro, de misericórdia, de ajuda. A estes o Senhor lhes dá as boas-vindas. É como se Ele estivesse dizendo: sejam bem-vindos, venham. Vocês estão no lugar certo. Vocês estão com uma atitude certa. Vocês estão com a motivação certa. Esse é o lugar de vocês. E então ele cura aquela gente. Ele sara aquelas pessoas. Venham. Ele está dizendo: venham até aqui. Vocês vieram ao lugar onde Deus está presente, aonde Ele se agrada de revelar a sua presença, a sua graça. Matthew Henry, comentando esse texto, esse episódio, ele disse que o templo, ele foi profanado e ele foi mal utilizado quando ele foi transformado em um mercado naquele dia. Mas recebeu graça e honra quando foi transformado em um hospital, em um lugar de cura. E é fantástica essa percepção de como a casa de Deus, o lugar onde há adoração, porque agora na nova aliança, de fato e verdadeiramente, nós não devemos sustentar a ideia veterotestamentária de que Deus tem algum lugar específico, alguma casa escolhida a dedo por Ele, ordenada por Ele, onde Ele então, e tão somente aonde Ele manifesta a sua presença. Não é mais assim. Ele escolheu Jerusalém para isso.
Ele escolheu aquele lugar, o monte ali onde o templo foi levantado. Ele disse: é nesse lugar aonde vocês vão levantar as mãos, onde vocês vão chorar os seus pecados. E eu vou ouvir as orações de vocês, e então eu virei, eu sararei a terra de vocês. Eu vou perdoar o pecado de vocês. E foi assim durante toda a antiga aliança. Ele tinha um lugar, uma cidade escolhida, uma casa escolhida. Ele disse: coloquem a minha arca nesse lugar, no lugar mais santo dessa casa, no Santo dos Santos. E apenas um homem vai entrar uma única vez por ano nesse lugar, e ele vai fazer expiação pelo pecado de todos vocês. Eu vou ouvir essa oração. Eu vou ver o sangue, eu vou sentir o cheiro do sangue, e do céu eu vou perdoar os pecados de vocês. Mas então, quando a nova aliança é inaugurada pela morte do Filho de Deus, e ela é aberta a nós com sua ressurreição, nós já não temos mais um lugar específico aonde Deus precisa ser exclusivamente adorado, e uma casa escolhida onde somente ali Ele pode ser adorado. Agora, existem muitas casas por todo o mundo, e muitos lugares em todo o mundo, e em qualquer lugar desse planeta, em qualquer parte desse mundo, em qualquer lugar, em qualquer nação, em qualquer cidade, em qualquer bairro, em qualquer canto, Ele será invocado, Ele ouvirá a voz dos que creem nele, e Ele se fará presente em graça e misericórdia a eles. Henry diz então, olhando para aquela estrutura antiga do Antigo Testamento, o templo transformado em mercado, mas naquele dia a graça e a honra entram por suas portas, e aquele lugar se transforma num hospital onde pessoas são curadas. Henry comenta dizendo ainda que fazer o bem na casa de Deus é o mais honroso e o mais conveniente, é mais honroso e mais conveniente do que ter algum lucro financeiro. Agora, quando nós olhamos para o versículo 15 do texto que nós temos diante de nós, mais uma vez os principais sacerdotes e os escribas, que estão ali, os líderes religiosos de Israel, eles entram em cena mais uma vez. Eles gostam de aparecer, vira e mexe eles estão fazendo isso. Aqui e acolá Jesus está fazendo alguma coisa, e eles estão tentando puxar a cortina e colocar a cara à vista. Eles querem o protagonismo, eles querem os holofotes, e eles querem que as pessoas olhem para eles. Eles são senhores do saber, eles têm autoridade religiosa, eles têm influência civil, eles sabem o que é melhor para todo mundo. Então o versículo 15 diz que tendo aquelas pessoas entrado e Jesus curado aquelas pessoas, os principais sacerdotes e os escribas da lei, de espectadores silenciosos, eles passam a manifestantes indignados pelo que eles estavam ouvindo. Não é agora pelo que eles estão vendo. Se você observar o curso do texto, os versículos 12 e 13 que falam de quando Jesus entrou no templo e ele limpa o templo, eles estão olhando a cena, eles estão certamente incomodados e inquietos, mas eles não dizem uma palavra, pelo menos eles não dizem nenhuma palavra audível que merecesse registro. Eles são espectadores silenciosos, eles estão contemplando o que está acontecendo, talvez tentando entender exatamente e encontrar o melhor momento em que eles deveriam intervir, fazer alguma coisa. Silenciosamente, então, eles assistiram aqueles doentes serem curados. Eles viram Jesus curar pessoas coxas e cegas.
Mas ao que parece, haviam atingido o limite de sua tolerância quando ouviram exatamente, como está no versículo 15, crianças louvando, dizendo: Hosana ao filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. Isso então já era demais para eles. Dá para a gente suportar uma virada de mesa, dá para a gente suportar esse politicamente incorreto dele, colocando pessoas para fora do lugar onde elas deviam ficar. E aí você percebe que há uma lição, há um princípio contido nisso, que não muda ainda que nós estejamos na nova aliança. E o princípio é muito claro, significa que não é exatamente estar presente, aonde Deus é adorado, não é simplesmente estar aqui, mas é como eu estou aqui, é como o meu coração se encontra diante de Deus, é com que pensamentos eu me aproximo dele, na presença dele, para adorá-lo, ou em meio à adoração que estão fazendo a ele. Não tem a ver com o corpo presente, se o coração está longe. Não tem a ver com nos vestir e colocar, quem sabe, uma roupa legal, bem apropriada, e nos perfumar e arrumar o cabelo e colocar algum adereço e se tornar visualmente bacana, aceitável e chegar aqui. Porque às vezes nós estamos aqui e nós não estamos aqui. E às vezes nós estamos no lugar certo, aonde Deus está sendo adorado, invocado o seu nome, mas os nossos sentimentos estão longe dele, os nossos afetos estão separados dele, nosso coração está longe dele, está apegado a outras coisas. Os sacerdotes estão vendo o Senhor expulsar pessoas, colocar os animais para fora, virar as mesas, jogar o dinheiro no chão. Eles estão olhando aquilo e até aquele momento eles, quem sabe, estão arrazoando no coração. O que é isso? A gente precisa analisar isso e fazer alguma coisa, mas o limite deles estoura quando eles escutam Hosana ao filho de Davi. Isso não podia acontecer. Isso já era demais. Sabe o que está acontecendo agora? Não é ele que está fazendo alguma coisa, é alguém que está fazendo alguma coisa em relação a ele, e alguma coisa que perturbou aqueles homens, alguma coisa que, sob o crivo da análise daquelas pessoas que se sentiam os maiorais em Israel, ele não era digno de receber aquilo, aquela honra, aquele louvor. As crianças estão dizendo, muito provavelmente garotos de 12 anos de idade, 12 para 13 anos de idade, eles estão no momento da Páscoa, eles estão dizendo: Hosana, Hosana ao filho de Davi. Os fariseus, ou os sacerdotes, os escribas estão dizendo: isso é um absurdo completo. E era um absurdo ainda maior, porque Jesus não mandou em nenhum momento aquelas crianças, aqueles meninos, calarem a boca, silenciarem. Era um absurdo ainda maior, porque Jesus está ouvindo aquilo e ele não está repreendendo aqueles meninos. Ele não está rejeitando aquele louvor, aquela honra, mas pelo contrário, ele está recebendo aquilo, ele está aceitando aquilo. Como quem diz: sim, é verdade, isso é bom e justo. Então os principais sacerdotes e os escribas, embora incomodados, embora por um momento em silêncio, eles estão cheios de ódio, eles estão cheios de raiva, movidos por ódio contra Jesus. Embora eles estivessem por um tempo quietos,
sem nenhuma ação, sem nenhuma palavra, sem manifestar nada contrário ao que está acontecendo. Talvez, como eu disse, resmungando no coração. Mas agora não. Ao ouvir as crianças dizerem que Jesus é o filho de Davi e gritando Hosana, eles então perguntam a Jesus o que está exatamente no versículo 15. E agora no verso 16, eles dizem: você por acaso não está ouvindo o que eles estão dizendo? Você não está escutando o que eles estão gritando? Você não se importa que eles estejam dando a você uma honra que você não merece? E aquelas palavras aos ouvidos dos sacerdotes e escribas soaram como uma grande blasfêmia. Era uma blasfêmia para eles. Porque aqueles meninos estavam exaltando o homem de Nazaré, o filho de Maria e de José, como o grande descendente de Davi, o Messias de Israel, aquele que Deus enviaria para salvar o seu povo. Foi Davi quem escreveu essas palavras que os meninos estão dizendo. Isso está lá no Salmo 118, os versos 25 e 26. Então aqueles meninos estavam se referindo Davi estava se referindo ao Messias no Salmo 118. Era isso que estava deixando os líderes de Israel perturbados, enfurecidos, porque Jesus de Nazaré não podia ser identificado como aquele sobre quem Davi havia escrito no Salmo 118. Isso era uma blasfêmia para eles. Hosana é uma palavra interessante. Ela é uma palavra aramaico, mas ela tem uma raiz no hebraico. E essa palavra significa um pedido de salvação. Hosana. Hosana, filho de Davi. Significa salve-nos, filho de Davi, Jesus de Nazaré, salve-nos. Era isso que eles estavam dizendo. E foi por causa disso que os líderes se revoltaram. Vocês estão pedindo que esse homem salve vocês? Vocês estão dizendo que ele é aquele de quem Davi falou? Vocês estão dizendo que ele é o Salvador? Isso não pode acontecer, isso é errado. Você, Jesus, deveria ter feito alguma coisa. Faça alguma coisa, fale alguma coisa contra eles, faça-os parar agora. E havia dois problemas ali então. O primeiro é que aquelas crianças estavam lendo parte do Salmo 118, e ao fazer isso, direcionados a Jesus, eles estão dizendo: sim, ele é aquele de quem Davi falou. Sim, é ele mesmo que nossos pais profetizaram. Esse era o grande primeiro problema. Aquelas crianças estão dizendo: ele é o homem que nós deveríamos esperar, e ele chegou. Ele é o Salvador que nosso povo precisa. Ele está diante de nós. Ele é o descendente de Davi. Ele é o filho que haveria de ser enviado. E o segundo problema ali é que Jesus está aceitando de bom grado aquelas palavras. Falar é um problema, mas é o menor deles, porque as pessoas podem falar o que elas bem entenderem, de bom ou de mal. Mas a coisa se complica e ela se torna grave quando ele aceita aquilo, quando ele reconhece que aquelas palavras deveriam ser então ditas. Portanto, quando nós lemos o texto, nós podemos concluir que na cabeça daqueles sacerdotes, se eles não eram capazes de calar as crianças, competia a Jesus fazer publicamente uma rejeição daquele louvor. Mas Jesus faz o contrário. Ele faz algo diferente. O versículo 16 diz que Jesus então respondeu àquelas pessoas. Eles estão perguntando: você não está ouvindo o que elas estão dizendo? E Jesus responde: sim, eu estou ouvindo. E Jesus pergunta agora: vocês nunca leram?
Ele vai usar o Salmo 8, versículo 2. As crianças leem o Salmo 118, e Jesus então vai ao Salmo 8. E então Jesus diz: vocês nunca leram o que está no Salmo 8? E essa maneira de Jesus responder a eles estava carregada de uma mensagem, meus irmãos, ainda muito mais perturbadora. E a mensagem é esta: que ele era Deus em forma humana. Porque o Salmo 8 diz exatamente isso, e Jesus cita isso, vocês nunca leram, que da boca dos pequeninos e crianças de peito, Deus tira o perfeito louvor. E quando Jesus recita este salmo, isso perturba ainda mais aquelas pessoas, porque Jesus está dizendo que Ele é Deus que se fez homem, que Ele é o Messias, o único que pode salvá-los dos seus pecados, que não há outro Salvador além dele. Ele está citando um salmo de Davi também. Jesus está confirmando então, confirmando como verdadeiro o que aquelas crianças estavam dizendo sobre ele. Jesus está dizendo, elas estão certas no que estão fazendo. Jesus está confirmando que ele merece aquele louvor, aquela honra, aquela adoração. Ele estava dizendo, em outras palavras, essas palavras de Davi significam que Deus ordena receber a adoração dos pequeninos. E se essa adoração está sendo dirigida a mim, então eu mereço receber, porque Deus não faria isso senão para Ele mesmo. Ele não daria sua adoração a outro, senão a Ele mesmo. Foi Ele que encheu o coração daqueles meninos. Foi Ele que fez que da boca dos pequeninos saísse um louvor perfeito. E perfeito aqui não remete às pessoas em si como não pecadoras, mas perfeito aqui significa, esta é a verdade que Deus está revelando. É a verdade que Deus revela. Ele é Deus. Isso significa, Ele é Deus entre nós. É Deus homem entre nós. Elas estão falando as palavras certas, na hora certa, no lugar ideal, dirigidas à pessoa certa. Jesus estava dizendo na cara daqueles homens, na cara daqueles líderes, que ele tinha o direito de ser adorado como Deus. E ele só falaria isso ou se ele fosse um lunático, ou se de fato ele era Deus. Ele disse: esses meninos estão certos, eles estão adorando a Deus, eles estão dizendo que eu sou Deus, e Jesus só aceitaria isso se ele fosse um louco, ou se ele fosse Deus verdadeiramente. Tudo que nós sabemos sobre a história de Jesus, tudo que nós sabemos sobre o que ele disse e fez, não parece que ele era um louco, em nenhum sentido. E nós sabemos que ele não era. Nós sabemos que ele era Deus, que ele é Deus. E isso, sem sombra de dúvida, deixou aqueles homens malucos de raiva. O texto então ele termina dizendo que Jesus sai da cidade. Veja o verso 17. E deixando-os, Jesus não espera uma resposta deles. Ele lança a bomba, ele lança a pergunta e ele diz: fui. Ele puxou o pino da granada e ele jogou a granada e ele disse: estou longe. O texto diz então que, dirigindo as palavras do Salmo 8, ele deixa a cidade e ele vai para Betânia, onde ele pernoitou, onde ele ficou ali por um curto espaço de tempo. Sabe, ele sai dali, ele não fica ali, ele não se demora, ele não espera uma resposta dos sacerdotes, porque ele sabia que o seu dia ainda não era chegado. Ele ainda
não podia ser preso. Ele sabia que ainda não era o momento, que ainda não era a hora da sua morte, que ainda não era a morte. Então, ao momento de morrer, ele sai dali. Matthew Henry mais uma vez disse que ao fazer assim, ao sair, Jesus ele agiu com prudência para que aqueles homens não prendessem antes que fosse chegada a sua hora, e que ele, além de agir com prudência, ele também agiu com justiça. Prudência e justiça. Prudência para não ser preso antes da hora, e justiça porque aquelas pessoas tinham ignorado o favor da sua presença. Eles não tinham entendido a presença dele ali. Deus estava ali entre eles, eles não reconheciam. Eles não o reconheciam. Deus estava ali, eles estavam cegos. Os que enxergavam eram cegos. E os que não podiam ver foram curados, porque eles é quem verdadeiramente podiam enxergar a verdade. O que nos deve, irmãos, chamar a atenção nesse texto, e que deve nos edificar nessa manhã, eu coloco em 4 pontos à luz daquilo que nós lemos e daquilo que nós ouvimos. O que nos deve chamar a atenção e que nos deve edificar em primeiro lugar é que quando lemos esse relato, nós vemos ainda aqui um alerta a todos que ouvem os louvores do Senhor. Nós vemos um alerta àqueles que podem ouvir os louvores que saem da boca dos que são servos de Deus, e não importa a idade. Um alerta àqueles que estão ignorando isso. Um alerta àqueles que estão desprezando esse louvor, porque eles não reconhecem ainda, ou nunca reconhecerão, o favor da presença de Deus. Então o Senhor os deixará sozinhos, porque Ele não se achegará àqueles que se mostram insatisfeitos e inimigos da sua adoração. Ele não chegará para perto dessas pessoas, daqueles que o aborrecem, que o desprezam, que são insatisfeitos e que são inimigos da adoração a Ele. Mas Ele estará perto de todo aquele que, abrindo a sua boca, invocar o seu nome. Abre bem a tua boca e eu a encherei, diz o Senhor. E todo aquele que por mim clamar não será confundido. Todo aquele que invocar o meu nome, então eu estarei junto dele. Em segundo lugar, nós vemos nesse texto como o Senhor ele é compassivo, como Ele é bondoso para com os humildes e fracos e necessitados. Aqueles que colocam sua fé nele. Ele expulsa aqueles que são suficientes, aqueles que se bastam, aqueles que corrompem, mas então Ele é bondoso, gentil e misericordioso com aqueles que são pequenos e fracos e humildes e doentes. E que lição é essa para nós? Ele sempre estará disponível e atento ao clamor daqueles que são pequenos e que com fé se aproximam dele, que chegam a Deus dependentes de Deus, necessitados de Deus, querendo receber dele algo, querendo encontrar nele o perdão e forças para continuar sua jornada. Ele não desprezará o coração quebrantado e contrito. Ele não nos lançará fora quando nós formos a Ele cansados e feridos e sujos talvez, e cheios de nossos pecados e cheios de angústias e de tristezas em nosso coração. Ele será bondoso para conosco e misericordioso e gentil. Ele dirá: eu estou aqui. Eu posso ouvir você, eu posso enxugar as suas lágrimas, eu posso e sou o amigo verdadeiro. Ele é bom e gentil para com os humildes de coração.
os pobres de espírito. Estes verão a Deus, verão a graça e o amor dele, revelados e renovados em manifestação de socorro. Em terceiro lugar, esse texto nos faz ver, nós vemos aqui, como nosso Senhor, Ele é poderoso para fazer o que mais ninguém pode fazer. Ele é capaz de fazer aquilo que ninguém é capaz de fazer. Ele cura os doentes naquele lugar, Ele cura os cegos que não poderiam voltar a enxergar ou enxergar pela primeira vez se não fosse Ele naquele lugar. Esse texto nos dá uma lição, não só de como Ele está longe dos que desprezam a adoração, o louvor dEle. Esse texto nos ensina não só sobre a compassividade, a bondade, a misericórdia dEle para com os fracos, mas esse texto nos ensina a lição de que todo o poder pertence ao nosso Deus. Ele é todo-poderoso, nosso Senhor é o Senhor todo-poderoso. Ele pode fazer por você, por nós, o que ninguém pode fazer. Ele pode fazer o impossível, como uma mulher estéril dar à luz filhos, como tirar aquele que está no monturo e limpá-lo e colocá-lo assentado entre os príncipes. Ele pode fazer o que ninguém mais pode. Ele pode salvar aquela pessoa que aos nossos olhos está perdida e tão perdida que parece não haver para ele nenhuma salvação, mas Ele pode. Ele pode curar toda e qualquer enfermidade, toda e qualquer doença. Ele pode fazer isso, Ele pode. Eu acredito nisso, uma só palavra Ele pode. Ele pode dizer, você não está mais doente. Ele pode. Você precisa acreditar nisso. Ele tem todo o poder nas mãos dele. E nada pode impedir a vontade dele. Nada pode frustrar a vontade dele. Ele pode até mesmo nos suprir tão poderosamente com sua graça, mesmo quando Ele não fizer exatamente aquilo que nós gostaríamos que Ele fizesse, como curar uma doença, ou fazer algo que nós tanto queremos. Ele pode, Ele é tão poderoso, que Ele pode nos sustentar com a sua graça, para viver esse momento, para passar por essa situação, para enfrentar esse tempo de dificuldade. Ele pode. Ele é muito poderoso. Ele é muito poderoso. Não tem ninguém mais poderoso do que Ele. Esse texto está nos ensinando sobre isso. Sobre um Senhor todo-poderoso que pode fazer por nós o que ninguém mais pode. Que nada pode fazer em nosso favor. Mas em quarto e último lugar, nós vemos nesse texto como o nosso Senhor, irmãos, Ele merece todo o louvor e Ele merece toda a adoração. Não é um pouco do nosso louvor, mas é todo o nosso louvor. Não é alguma fração de nossa capacidade de adorá-lo, mas é toda a nossa adoração. Porque Ele é Deus. Ele tem esse direito, Ele merece todo o louvor, toda a nossa adoração, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Nós devemos então adorá-lo sempre, porque Ele é Deus. Ele escolheu um dia para que a gente o adore de forma comunitária, participando juntos dessa adoração coletiva. Eu estou tão certo em meu coração de que isso é verdade. E eu oro a Deus para que você também esteja certo de que isso é verdade.
de que Ele, ao criar o mundo e criar todas as coisas, Ele então se agradou em separar uma fração do tempo que nós temos para que Ele seja o alvo principal, o supremo, central desse dia. Ele fez isso com o seu povo antes do Sinai. Ele fez isso dizendo a Adão: esse é o dia, você deve me adorar nesse dia. Isso está lá em Gênesis. Se você não acredita, você precisa abrir o capítulo 2 então de Gênesis e ler que Ele separou, Ele santificou, Ele abençoou o sétimo dia. E você ficará maravilhado em saber que aquele sétimo dia apontava para o filho dele, era uma revelação do descanso no filho dele, que seria revelado muitos e muitos séculos depois. Então isso persiste na lei do Sinai, quando ele entrega as tábuas da sua lei a Moisés. E ele fez questão de colocar entre os 10 mandamentos, um mandamento, nos dizendo: vocês devem se lembrar, lembrem-se, descansem nesse dia, porque o Senhor fez os céus e a terra. Isso está em Êxodo capítulo 20. E então, quando a lei de Deus é repetida, se não me falha a memória, em Deuteronômio 5, 40 anos depois, a lei é repetida para aquela geração que não esteve ao pé do Sinai. E o quarto mandamento está lá de novo. E diferente de como o quarto mandamento foi colocado na lei, não diferente porque alguma coisa foi mudada, mas diferente no sentido de que aquilo foi ampliado. Ele não diz agora: vocês vão descansar porque eu criei o mundo em 6 dias e descansei em 7º. Vocês vão descansar porque com mão forte eu libertei vocês do Egito. Eu redimi vocês. E mais uma vez ele está apontando para o filho dele. Porque em Cristo Jesus, 2 Coríntios 5,17, somos nova criação de Deus. Porque em Cristo Jesus nós fomos recriados. E porque em Cristo Jesus nós fomos redimidos. A criação e a redenção se encontram em Cristo. Não fui eu, mas foi Cristo em mim. Não fomos nós, mas foi Cristo em nós. E eu estou certo, plenamente certo, de que mesmo agora no Novo Testamento, Ele que criou o mundo e que redimiu Israel do Egito, Ele que nos recriou em Cristo e nos redimiu em Cristo, Ele também separou esse dia para que nós o adoremos em espírito e em verdade. Nossa boca deve se abrir em cânticos de louvor a Ele. Cânticos que testemunhem que Ele é o nosso bendito Salvador. Esse texto nos ensina estas verdades. Esse texto nos ensina como este Senhor é amado e odiado pelos homens. Mas eu sei, também estou certo, de que entre vocês Ele não é odiado, mas Ele é amado. Ele é o amado Senhor, amado pelo seu povo. Nós estamos diante dele como aqueles coxos e cegos naquele dia, para sermos contemplados por sua misericórdia e por sua bondade, ajudados por Ele. Nós estamos diante dele para oferecer a Ele nosso louvor e nossa adoração, porque nós o amamos, porque Ele é o amor da nossa vida. E não há nada que Ele possa nos dizer, não há nada que Ele possa nos ensinar, não há nada que Ele possa colocar sobre nós como uma obrigação, um dever, que não tenha como objetivo produzir em nossa alma o deleite,
o prazer e a alegria. Se não experimentamos isso, não é porque as suas ordens são ruins. Ele é um Senhor excelente, o mais excelente de todos. É porque nós somos duros de coração. Que Ele nos abençoe, que nós o vejamos como Senhor bondoso e amoroso e zeloso. Que nós possamos cultivar o zelo pela glória de Deus o Pai, olhando para Deus o Filho. Que nós possamos amar o Pai, enxergando o amor do Filho pelo Pai. Porque uma das coisas mais fascinantes, mais extraordinárias que Ele produziu foi nos colocar juntos numa relação com esse Deus trinitário que vivia eternamente numa relação de amor e vive. Ele nos une a isso. Ele nos coloca no meio disso para estar em nós e nós nele, adorando e servindo. Vamos orar. Amém. Deus eterno, que a Tua palavra se torne tão clara diante de nossos olhos como a luz do sol ao meio-dia. Que o Senhor faça com que estas verdades se tornem tão sólidas em nosso coração, que não possam ser dele tiradas. Contempla o Teu povo e abençoa o Teu povo, Senhor. Que nós nunca venhamos nos aborrecer dos louvores do Senhor e nos afastar do Senhor, porque então o Senhor mesmo se afastaria de nós. Que nós possamos vê-lo como o Senhor gentil e amoroso, zeloso, que nós possamos nos agradar da Tua adoração, que nós possamos nos aproximar do Senhor como fracos, necessitados, e que ao fazer isso nosso coração e nossa mente estejam certos, cheios, dominados pela convicção de que o Senhor não nos mandará embora jamais, porque o Senhor não lançará fora nenhum daqueles que vão a Ti. Fortalece a nossa fé e nos abençoe, Senhor nosso Deus. A Ti entregamos a nossa vida, renovamos a entrega da nossa vida ao Senhor, para o louvor de Sua glória. É assim, Pai, que nós oramos em nome de Jesus. Amém.